Estou aqui com a doutora Priscila Sodré, ela que é ginecologista, pós-graduada em mastologia, junto com uma equipe, organizaram esse Outubro Rosa, com a prevenção do câncer de mama, não é mesmo, Priscila, doutora Priscila? É isso aí, a gente da medicina clínica, a gente quis ir mais além só do câncer de mama. Então a gente nesse evento vai falar sobre alguns tipos de cânceres, né, como prevenir. E eu gosto, alguns têm realmente uma prevenção, isso é, dá para você não os ter. Agora outros a gente diminui o risco com hábitos de vida, com idas constantes aos médicos, enfim, esse tipo de coisa que a gente quer passar para a comunidade e para as mulheres, como ter uma vida mais saudável, como fazer um diagnóstico precoce de uma possível doença, porque tudo no início, né, quando a gente descobre no início, é mais fácil de tratar. Você, como doutora e também mulher, qual seria a dica para uma mulher que, mesmo tendo feito a prevenção, está no caso de ter um câncer, sobre a autoestima, como ela poderia trabalhar isso junto com a família? Então, eu acho que o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, como câncer, é sempre muito delicada, né? Mas hoje em dia a gente tem muito tratamento, a gente tem uma equipe multidisciplinar, tem psicólogos, tem nutricionistas, tem o médico, mastologista, oncologista, enfim, dependendo do tipo de câncer que essa mulher tenha. Então, que ela procure ajuda, que ela procure essa equipe multidisciplinar, que ela tenha em mente que que o corpo dela pode reagir bem à doença e que tem muito tratamento e que, graças a Deus, hoje em dia, com a evolução da medicina, as taxas de morte estão cada vez menores, né? Então, assim, a gente tem um câncer de mama que na década de 80 era responsável por matava 30% das pacientes, hoje em dia já é 5%. A gente já tem a prevenção do câncer de colo de útero com vacinas. Então, assim, a medicina, graças a Deus, está evoluindo e os tratamentos estão ficando, de certa forma, menos agressivos. A gente consegue algumas terapias-alvo, não que a quimioterapia não seja agressiva, a gente sabe que a mulher sofre, mas a gente tem também tratamento para os efeitos colaterais, enfim, é aí uma caminhada, a gente sabe que não é fácil, né? Tem um diagnóstico que está sendo tratado, mas tem muita esperança e tem muita vida por aí, não dá para perder a fé. Ah, com certeza. E hoje também tem muitos acompanhamentos, né, na parte emocional, não é mesmo? Sim, isso é muito importante, né, que a mulher esteja forte, né, porque a gente sabe que nem tudo é mente, né, a gente tem o nosso corpo realmente que está ali batalhando, mas a gente tendo uma parte psicológica, uma parte emocional, espiritual bem fortalecida, ajuda muito a passar por essa fase difícil. Eu tenho uma dúvida. Eu, como mulher que vim do Brasil, nós somos orientadas de uma maneira diferente sobre os cuidados para o câncer de mama. Aqui no Reino Unido, com quantos anos você começa a fazer mamografia? Porque tem essa diferença. Como a gente pode lidar com isso, né? Com essas diferenças do Brasil e aqui? É importante a gente saber que a medicina deve ser individualizada. Quando a gente fala em SUS, em NHS, isso é populacional, para uma população geral. Então, aqui na Inglaterra, por uma questão de políticas de economia e de política pública, as mulheres são orientadas, fazem mamografia de graça pelo NHS a partir dos 50 anos a cada 3 anos. No Brasil, o INCA orienta 50 anos a cada 2 anos. A Sociedade de Mastologia e a FEBRASGO, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, a partir dos 40 anos, anualmente. Então, assim, isso vai depender muito do país onde você está e do seu risco. Então, o que eu oriento as pacientes é que ela procure um médico, né, todo ano. Eu acho que toda mulher tem que ir ao ginecologista anualmente, ser examinada, né, e verificar em que padrão ela se encaixa. Eu, particularmente, oriento as minhas pacientes a fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos, se ela tiver essa possibilidade, porque esse é realmente a forma mais segura da
da gente fazer aí um diagnóstico precoce do câncer de mama. E outra coisa é ela estar atenta ao corpo, né? Assim, qualquer mudança que ela note na sua mama ou em alguma função do seu corpo, que procure um médico, né? Na maioria dos casos, são doenças benignas, não é nada demais, mas a gente pode pegar alguma doença inicial aí com pequenas modificações que a mulher mesmo notou no corpo dela. Então isso é muito importante. Muito importante. Você conseguiu me esclarecer muito bem agora, porque eu estava muito preocupada com isso. Porque a minha ginecologista do Brasil falava, não, você já tem que fazer todo ano, de 2 anos. E agora eu entendi que é mais pela questão do fator de risco, né? O fator de risco, assim, se a gente for pegar uma população geral, o ideal é fazer a partir dos 40 anos anualmente. Contudo, como eu te falei, dependendo do país que você está, e por políticas públicas, eles estendem isso ou diminuem, né? Então, eu como mastologista, eu ainda sou da linha 40 anos anualmente. E lógico, se você tem um fator de risco aí na sua família, ou se você sofreu, por exemplo, radioterapia, quando você era jovem, muitas pacientes, algumas, né, não muitas, são diagnosticadas com algum tipo de linfoma, alguma coisa na juventude, precisam fazer radioterapia na região do tórax. Nesses casos, essas pacientes são vistas diferentes, porque elas têm um risco maior. Então, tem coisas que aumentam o risco. Famílias com muitos casos de cânceres, doenças já previamente sabidas que a paciente tem mutações genéticas, como no gene BRCA1 e 2, que são genes que propiciam a formação do câncer. Essas mulheres já têm que ser vistas de uma forma diferente. Às vezes fazer outro tipo de exame, né? Não só a mamografia, mas fazer ressonância, enfim, cada caso é um caso. Então é importante a gente ter essa questão da medicina individualizada. Mulheres, por exemplo, com mamas densas, a mamografia, quando faz o exame de mamografia e vê que tem muita glândula, a mama é densa, essas mulheres precisam fazer um estudo também com ultrassonografia junto, para diminuir o risco de passar algum nódulo, algum câncer desapercebido pelo fato da mama ser densa. Então, é muito importante a gente ter aí uma individualização mesmo da medicina, a gente conhecer a história da paciente, entender quem é aquela mulher que está na nossa frente e aí poder orientar ela de uma forma adequada. Muito obrigada, viu? Faz toda a diferença ter médicos brasileiros atendendo a gente, né? Porque tem uma cultura diferente, e isso nos ajuda a nos entender melhor como mulher, como pessoa, né? E teremos um atendimento. Eu acredito que quando nós temos um atendimento com uma doutora que também fala a nossa língua, tem a nossa cultura, é muito mais fácil de você, se você tem um diagnóstico ou se você não tem, cuidar com mais qualidade e segurança, né? Isso é importante, né? A gente poder entender a nossa cultura, né? Porque muitas vezes você está num país estrangeiro e cada país tem a sua cultura, e essa parte da medicina no Brasil é um pouco diferente. Nós somos muito preocupados com a prevenção, então isso realmente faz diferença. E a gente vem de um país onde a cultura e a forma de prevenção pode ser um pouquinho diferente daqui, e você fica às vezes insegura, né? Então é bom ter sempre essa troca e essa explicação do que está acontecendo, para as mulheres não ficarem aí perdidas. Sim, muito obrigada, doutora Priscila. Foi um prazer.